Atos 28, 1 a 5. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. A ilha chamava o quê? Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acendendo o quê? Acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Por causa de quê? Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma o quê? Fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele sacudindo a víbora no fogo, sacudindo em quê? Não sofreu mal nenhum. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim. Paulo, juntamente com outros prisioneiros, eram transportados de navio para Roma. No capítulo 27, o capítulo anterior, nós temos a descrição dos detalhes acerca do naufrágio que eles sofreram, bem como do livramento de Deus. E por fim, no capítulo 28, a chegada deles a uma ilha chamada Malta. Duas palavras de Paulo chamam a atenção quando você pega o capítulo 27 e o capítulo 28 para ler. Primeira palavra, a revelação de Deus por causa dos perigos que eles iriam enfrentar, e a leitura madura de Paulo, dada a época, a estação em que eles saíram naquela viagem. Paulo alertou: nós corremos risco. Uma outra palavra de Paulo que nos chama a atenção é que, agora atingidos pela tempestade que Paulo havia dito que corriam risco de enfrentar, Paulo disse então aos prisioneiros e toda a tripulação do barco, encorajou-os dizendo que nenhuma vida daqueles homens que estavam lá se perderiam, porque Deus iria cuidar de cada um deles. Isso é fenomenal. A tempestade era real, mas não os destruiria. Tanto assim, versículo 1 que nós lemos, havendo escapado de quê? Da tempestade. O naufrágio foi terrível. O vento foi batendo para lá e para cá. Durante dias eles ficaram perdidos. E no final da história escaparam segurando nos destroços, nos pedaços da embarcação. Tendo escapado, então souberam que aquela ilha que estavam se chamava Malta. Chegaram na ilha, pendurados nos destroços do naufrágio. Aquela era uma temperatura abaixo de 10 graus. A ilha estava fria, muito fria. Era inverno no hemisfério norte. Nessa condição de água gelada, ninguém se aventura em entrar na água. Ninguém resolve dar um mergulho numa água com 10 graus. Aqueles homens, no entanto, chegaram ali, segurando nos destroços do navio, recém-naufragado, estavam exaustos e quase congelando. O frio era intenso, as dores eram intensas, dias perdidos, sem comer, sem beber água. Todavia, quando aqueles homens chegaram na costa, à beira-praia, no litoral daquela ilha,
Os habitantes de Malta prepararam rapidamente uma recepção àqueles homens sofredores que haviam naufragado em seu litoral. A palavra Malta significa refúgio. Eles naufragaram, chegaram naquele lugar perdidos, sem força, quase perdendo a vida. Se não fosse a boa mão de Deus, haviam perdido. E eles chegaram naquele lugar, chamado lugar de refúgio. Quem me ouve diz amém. Virão pessoas a você, em situações também de naufrágio. Gente que perdeu tudo. Gente que encarou os tsunamis da vida, que sofreram terríveis perdas, abandonadas. Chegarão pessoas só os cacos, gente que suas vidas estão por um fio, sem expectativa, sem esperança. Deus trará essas pessoas a você, para que você cuide delas. Nós estamos trabalhando nesse ano. Eu preguei aqui uma mensagem no nosso culto de virada, 31 de dezembro, falando em relação ao cuidado, cuidar uns dos outros. Uma mensagem que eu ministrei baseada na parábola do bom samaritano. E nós precisamos estar com isso em mente, que esse é um tempo de cuidarmos uns dos outros. Você cuida do outro quando você ora por ele. Você cuida do outro quando você dá uma palavra amiga. Você cuida do outro quando você empresta o ombro para ele chorar. Mas você cuida do outro também com uma vacina. Nós não cuidamos uns dos outros apenas com remédio para sarar as feridas que a pessoa já tem, que a pessoa adquiriu, que a pessoa sofreu. Você cuida também dando para ela um antídoto, dando para ela uma vacina de prevenção, cuidando para que essa pessoa não sofra, cuidando para que essa pessoa não seja ferida. Quando? Como que você faz isso? Quando você não fala mal do seu irmão, você está cuidando dele. Quando você não o critica, quando você não o expõe, quando você não degrina a sua imagem, você está dando uma vacina a esse irmão, evitando que ele sofra alguns naufrágios. Você precisa prover refúgio para acolher as pessoas naufragadas que chegarem diante de você. Precisa cuidar delas, precisa aquecê-las, precisa curar. Enquanto feridos ferem, os sarados curam. Sempre que você vê alguém ferindo outra pessoa, geralmente essa pessoa também é ferida. Às vezes a pessoa sente-se de alguma maneira aliviada em ferir outros. Ela quer descontar no outro algum tipo de dor que ela sente. Todavia, o Senhor está falando conosco: virão pessoas a vocês, a nós, para que cuidemos delas. Portanto, nós precisamos ser curados, sarados. Enquanto fugia de Saul, Davi se refugiou numa caverna chamada Adulão, caverna de Adulão, que também tem no seu significado essa ideia de refúgio. Olha o texto de 1 Samuel, capítulo 22, versículos 1 e 2. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Davi estava fugindo de Saul. Davi tinha todas as razões para se tornar um sujeito revoltado, porque ele serviu a Saul com toda a sua força, com toda a sua fidelidade. E agora, Saul, em vez de reconhecer isto,
Saul perseguia. Saul maltratava. Saul queria matá-lo. Para onde ele foi? Se refugiar numa caverna. Na caverna de Adulão, olha o que diz o versículo de número 2. Também se ajuntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. O cara estava fugindo, risco de ser morto, mas de repente, no seu lugar de fuga, no seu esconderijo, ajunta perto dele essa turma aí. 400 homens desgostosos, endividados, entristecidos, descontentes, entraram com Davi para aquela caverna. Só que aí a palavra-chave nisso aqui, e ele tornou-se líder deles. Sabe o que aconteceu? Esses homens foram tratados, ensinados. O discipulado, ele tem mais a ver com o discípulo do que com quem discipula. Nós precisamos ser ensináveis. Por que eu digo que o discipulado tem mais a ver com o discípulo do que com quem discipula? Quem discipulou Judas? Foi Jesus. E mesmo assim o coração de Judas não foi alcançado. Davi treinou esses homens, Davi ensinou esses homens. Mais tarde, sabe o que aconteceu? Aqueles 400 homens se tornaram o esquadrão de elite, ou também chamados de os valentes de Davi. Aqueles homens, onde eles chegavam, ficava um rastro de destruição nos campos de batalha, porque Davi os treinou. Eles entraram para a caverna, cabisbaixo, entristecido, endividado, doentes. Mas o bom líder chamado Davi colocou aqueles homens para cima, treinou aqueles homens, lapidou eles, entusiasmou eles. Deus está colocando na nossa boca, ou já colocou, uma palavra de ânimo para aqueles que chegarem a nós desanimados, cabisbaixos, entristecidos. Uma palavra para levantar, uma palavra para edificar, uma palavra para construir, uma palavra para fazer essa pessoa crescer, uma palavra de ânimo. Vai chegar gente em situação de naufrágio e você precisa cuidar dessa gente. Você é um agente de Deus para fazer isso. O que essas pessoas fizeram? Elas prepararam rapidamente uma recepção. Acenderam uma fogueira. Entre as provisões, escute isso aqui. Entre as provisões que os nativos tomaram para melhor abrigar 276 homens, para ser exato, era aquela turma que chegou lá. Não era pouca gente. Entre outras coisas, os nativos acenderam uma fogueira. Diga comigo, acenderam uma fogueira. Não foi a fogueira que nós estamos acostumados a ver na nossa cultura. Embora Paulo fizesse parte daquele grupo e até tenha ajudado a alimentar o fogo, jogando nele alguns gravetos, a iniciativa de acender o fogo não foi de Paulo, mas dos habitantes de Malta. Foi alguém daquela ilha, foi alguém daquela terra. Não foi alguém de fora que acendeu o fogo, foi o próprio pessoal daquela ilha que acendeu a fogueira. Para que cuidemos dessas pessoas naufragadas, nós precisamos mudar um quadro que lamentavelmente vivemos nesse tempo, que é um tempo de muita indiferença com as coisas espirituais. Vivemos um tempo de uma geração que é extremamente exigente, mas se doa muito pouco. Uma geração que exige demais, mas corresponde muito pouco.
A geração que quer um bom louvor, a geração que quer uma boa palavra, a geração que quer a igreja funcionando, a geração que quer tudo caminhando, tudo eletricamente, energicamente, na base como se pede nas comidas de fast food. Você pede rápido. Mas é também uma geração que corresponde muito pouco. Esse tempo que nós estamos vivendo, não se iluda, senhoras e senhores, é o tempo da era da igreja de Laodiceia, aquela que Jesus chamou de igreja morna. E Jesus falou isso dada a qualidade da água que chegava naquela cidade. A água que chegava na cidade de Laodiceia era uma água morna. Já tentou beber uma água morna? E aliás, deixa eu beber uma que está aqui gelada. A água morna, o próprio Jesus disse no texto: ninguém resiste beber uma água morna sem fazer vômitos. O Senhor está falando conosco aqui nessa noite. Não espere que ninguém venha aqui na igreja, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar do seu convívio, para acender lá o fogo de Deus. Tenha o propósito de você mesmo acender esse fogo. Não podemos nos alimentar apenas com as histórias dos avivamentos. Não podemos apenas ficar olhando o mover de Deus na vida dos outros. Não podemos nos contentar apenas com aquilo que nós fomos um dia. Nós precisamos viver isso todos os dias. Uma das marcas principais, e aliás, é a marca principal que nos tornamos batistas nacionais, é a renovação espiritual. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, que é para hoje, e essa é a nossa marca principal. Você precisa buscar os dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, você precisa aquecer a sua vida. Não podemos ficar olhando apenas o mover de Deus na história, na vida dos outros. Nós também precisamos desse fogo. Busque os dons espirituais, se envolva no poder de Deus. Falando acerca da obra de Jesus, João Batista declarou em Mateus capítulo 3, versículo 11: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo do Espírito. Fogo que queima, fogo que acende e arde na nossa alma, fogo que nos inflama. Isso aqui não pode ser adquirido com dinheiro ou adquirido de outra maneira, a não ser pela busca intensa pela presença de Deus. Em Atos capítulo de número 8, nós temos lá a descrição de um episódio envolvendo um homem chamado Simão, que lidava com magias. Simão chegou a ser batizado. Em um determinado momento, sem compreender e sem ter de fato se convertido e compreendido as coisas de Deus, quando ele viu os discípulos realizando sinais, prodígios, Jesus batizando crentes com o Espírito Santo, o texto diz então que Simão chegou para os discípulos e disse assim: quanto vocês querem para me vender isso? Eu quero comprar esse poder também. A palavra de Pedro, Atos 8:20. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não se adquire, irmãos, não se adquire o poder de Deus com dinheiro, não se adquire em banco de escola, não se adquire em banco de faculdade, não se nada de tudo isso é importante, mas o poder de Deus não se adquire com essas coisas. O poder de Deus se adquire com uma busca intensa pela presença de Deus, com uma vida devocional intensa na presença de Deus, uma vida de comprometimento diante de Deus. Atos 1:8. Esse é o texto base da nossa renovação espiritual.
vocês receberão poder. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Poder do alto. Poder que nos reveste para uma obra extraordinária. Poder que nos move a fazer o reino de Deus avançar. Poder de Deus que nos move para fazer o reino ser solidificado. Poder de Deus que nos move a evangelizar, a discipular, a trabalhar para o reino, a fazer o reino dele avançar. Esse é o poder de Deus. A principal marca que alguém foi batizado com o Espírito Santo, a manifestação de um dos dons e o desejo intenso dele em trabalhar para o reino de Deus, em fazer o reino de Deus avançar. Ninguém recebe um dom para demonstrar que é mais crente do que o outro. Isso não tem nada disso. Recebemos o dom de Deus para fazermos o reino dele avançar. Em épocas como essas, de músicas aqui que nós ouvimos nessa noite e que as pessoas ouviam, que pessoas usavam isso aqui. Você, dona, que não gosta de passar roupa, não quer que eu estou dizendo que é só mulher que passa roupa? Não gosta de passar roupa hoje? Você imagina passar roupa num ferro desse aí, ó. Você botava a brasinha lá dentro, ficava cá atrás soprando. Camisa branquinha. Você dava aquela soprada, caía aquele cinzeiro na camisa, acabou, já era. Tem que voltar para lavar de novo. Tinha máquina não, meu filho. Eu fui para a igreja até os meus 14 anos. Foi quando, de 14 para 15, que eu saí da casa do meu pai, fui para a cidade para trabalhar. Nós íamos para a igreja de charrete, ou a pé, ou de bicicleta. Na maioria das vezes, a pé. Sabe quantos quilômetros, gente? Não é do... Como é que vocês chamam o índio aqui lá? Truncamento? Não é do índio aqui, não. E nem da ponta lá, ó. Sentido Malacacheta aqui, não. 14 quilômetros. 14. Época que eu cresci, compartilhando aí de muita gente que obviamente sentiu muito mais dificuldade do que eu, porque eu não sou velho assim. Mas eu lembro de uma igreja que toda a época de ceia, de 30 em 30 dias, na semana da ceia, era uma agenda fixa da igreja. Oração de segunda a sábado. Tinha o culto de domingo, começava na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo ceia. A igreja estava em pé, a igreja estava em cheio, de joelhos dobrados orando diante do Senhor. Uma época que nós não tínhamos tecnologia como se tem hoje. Em que isso que nós estamos fazendo aqui é só uma amostra, misturamos o antigo, mas na verdade nós estamos só mostrando o antigo e usando o novo. Em que as dificuldades eram muito maiores. Não se tinha YouTube para você ouvir música, para ouvir mensagem, não tinha nada disso. Mas eu lembro de uma época em que dificilmente passava um culto em que Jesus não batizava crentes com o Espírito Santo. Lembro da época que era bem difícil encontrar alguém para o pastor tratar de uma questão pecaminosa, escandalosa. Porque a igreja buscava ao Senhor, nós precisamos voltar a isso. Eu não estou aqui sendo saudosista e nem menosprezando aquilo de bom que nós temos muita coisa boa. Eu acho que nós avançamos em muitas áreas.
Mas algumas coisas nós não podemos remover os marcos antigos, que foi o texto que eu li no início do culto. Nós precisamos redescobrir o caminho da oração, o caminho da vida prática de oração, o caminho da leitura da palavra de Deus, o caminho do conhecimento da palavra de Deus. Acender a fogueira no nosso coração, acender o fogo do Espírito na nossa alma, e não ficar apenas na lembrança daquilo que pessoas, de exemplo de gente que já viveu alguns anos atrás. Nós precisamos ter as nossas experiências com o Senhor. Sabe o que acontece com uma igreja cheia do poder de Deus? Versículos 3, 4 e 5 do texto que nós lemos de Atos. Eu vou citar aqui numa outra tradução, para ficar mais fácil aqui. Quando Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor. Diga comigo, fugia do calor. Fala forte, fugia do calor. Mordeu a sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. Deixa eu aproveitar e te emendar aqui dizendo isso. Onde tem fogo, a serpente não tem vez. Às vezes a antiga serpente tem algum êxito no meio do povo de Deus, é porque falta fogo. Não raramente a serpente consegue abocanhar alguns desatentos, gente que não estava comprometida de fato. Pessoas que ficaram capengando, cocheando entre dois pensamentos. Não sabia se queria a Deus ou se queria o mundo. Pessoas que estavam na igreja, mas as suas vidas não tinham diferença de quem estava fora da igreja. Porque embora, Coríntios 10, 3 a 5, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas e anulando os sofismas. Fala sofismas. Te dá outra chance. É sofismas. Fala. Sabe o que é sofisma? Sofisma é algo que parece ser uma coisa, mas não é. Sofisma aponta para um espírito de engano. E aí Paulo diz que as nossas armas destroem esse espírito de engano. Destrói toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Não se iluda. O diabo está sempre te rodeando. E rodeando a mim também. Esperando eu e você pisarmos na bola com uma única vez, para poder agir. Satanás é especialista na arte do engano. Ele é sagaz, frio, calculista, não sabe o que é brincadeira. Há tantos que já foram ludibriados por ele. Quando eu falo que não se iluda, que o diabo está por perto, quem falou isso foi Pedro. Primeira carta, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Só que a Bíblia diz, enquanto o diabo está no derredor, que é uma certa distância, a Bíblia fala que ao nosso redor, que aí a distância é menor, diminui a distância, ao nosso redor, bem perto de nós, acampa-se o anjo do Senhor. Todavia, onde há fogo, a serpente não permanece. Onde o fogo de Deus queima, as obras da serpente são anuladas. Não se engane.
Se nós tivermos a nossa vida avivada, cheia do poder de Deus, com a chama do Espírito Santo fumegando no nosso coração, Satanás não tem vez contra nós. Nós vamos colocar ele para correr. As obras da serpente são anuladas onde há fogo. Você precisa se aquecer e esquentar os demais, para que a víbora não sinta-se confortável em nosso meio. A frieza espiritual nos distancia do Criador, deixando-nos vulneráveis aos ataques da serpente. É o que aconteceu com Eva lá no jardim. Esse fogo que resiste à serpente não é uma emoção de momento, não é um negócio que você está me ouvindo aí agora e de repente causa uma certa emoção, que dá vontade de você chorar por um momento, dá uns arrepios e você volta para casa e continua do mesmo jeito. Não. Quando estamos inflamados com o fogo do Espírito, temos condições de resistir os ataques de Satanás. E não é um negócio momentâneo, é algo duradouro, se torna um estilo de vida. Cabe aqui dizer que ter o Espírito de Deus é diferente de ser cheio do Espírito de Deus. Você recebeu o Espírito Santo no ato da sua conversão. Quando você entregou a sua vida para Jesus, você recebeu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus passou a morar em você. Isso é, o Espírito Santo habita em você. Isso é ser cheio do Espírito de Deus. Agora o que eu estou falando aqui é diferente. Quando nós convertemos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito entra dentro de nós. Esse poder que eu estou falando aqui é pegar cada um de nós e mergulhar no Espírito Santo. Agora é diferente. Enquanto que no ato da conversão, o Espírito entra dentro de nós, agora no ato do poder de Deus, é agora nós que somos emergidos no Espírito de Deus, somos cheios do Espírito de Deus, somos mergulhados no Espírito de Deus. O quanto você está disposto a deixar esse fogo arder no seu coração? Quanto você está disposto? O tamanho da sua disposição vai determinar também a dimensão do fogo. O nível do seu comprometimento será o nível da sua espiritualidade. Fique de pé comigo, por favor. Olhe para mim. Não se mova do seu lugar. Eu estou fechando a mensagem agora e terminando o culto também. Uma frase de Billy Graham: avivamento não é descer a rua com tambores, com euforia. Avivamento é subir o Calvário com grande choro. O tamanho da sua disposição vai determinar também a dimensão do fogo. O nível do seu comprometimento será o nível da sua espiritualidade. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os seus jovens terão visões. Os seus servos sonharão. Sobre os servos naqueles dias derramarei o meu espírito. E naqueles dias profetizarão. Mostrarei prodígios em cima nos céus, sinais embaixo na terra. Olhe para mim.
O Senhor quer te envolver. O Senhor quer te dar experiências sobrenaturais com Ele. O Senhor quer aquecer a sua vida. Sabe aquele desânimo espiritual que você sente às vezes? Sabe aquela instabilidade que você sente às vezes? Uma hora você quer demais, outra hora você não quer nada. Uma hora você se doa demais, uma hora você se entrega demais, daqui a pouquinho você esfria. É nesse momento que você está querendo demais que você precisa acender mesmo o fogo. Buscar, se envolver. O Senhor quer fazer obras grandiosas na sua vida e através da sua vida. Ele quer te levar a níveis espirituais maiores, a dimensões maiores, a águas mais profundas. O profeta chegou no lugar, a água que ele mediu, deu no tornozelo. O Senhor disse para ele: entra um pouco mais. Ele mediu uma certa distância e andou, a água veio no joelho. Ande um pouco mais, ele andando, a água veio pela cintura. Ande um pouco mais, e a água veio cá em cima. Ande um pouco mais, e de repente ele não pode mais andar, mas ele precisou nadar. É isso que o Senhor quer para nós, que mergulhemos na sua presença, que não sejamos mais encontrados em nós mesmos, mas que sejamos cheios da presença dele. Para te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Levante uma de suas mãos aos céus, ou as duas se você puder. Que sejamos, Senhor, despertados em nome de Jesus. Nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, de duas uma. Ou nós somos pessoas capacitadas para acender esse fogo, ou nós já estamos em condição de acender essa fogueira, ou nós somos alguém que naufragou. Portanto, Senhor, que sejamos honestos com a nossa condição, e que não nos furtemos daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Deus, e oro para que haja em nós um despertamento espiritual, que sejamos cheios do Espírito de Deus. Que sejamos cheios do Espírito de Deus. Venha Espírito Santo sobre nós. Batiza crentes com Espírito Santo. Batiza crentes com Espírito Santo. Dê dons espirituais. Ora, machuieira, mandara, mandarai. Uai, axéria, caramahai, axúria, manás. Encha-nos o seu Espírito Santo. Encha-nos o seu Espírito Santo. Que haja um mover do seu Espírito nesses dias. Que a Shalom seja avivada com fogo do Espírito. Que a Shalom seja avivada com fogo da sua presença. Que a Shalom seja envolvida no manto de glória. Que a Shalom seja envolvido, oh Senhor, em nome de Jesus, com o manancial da sua presença. Que a Shalom seja cheia do seu Espírito. Levante aqui, Senhor, pessoas com dons espirituais, dons de discernimento, dons de palavra de sabedoria, dons de profecia, dons de fé, dons de cura, variedade de línguas, interpretação de línguas. Dê isso ao teu povo, nós clamamos ao Senhor.
Sobretudo, que haja, Senhor, em nós um despertamento para fazer o teu reino avançar. Em nome de Jesus. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Aleluia! Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Estenda suas mãos como quem recebe.